Ei pessoal, tudo bem? Sou o Vilmar, estou aqui com a Denise hoje. Estamos aqui com o nosso segundo panorama de mercado, dessa vez para trazer um pouco do contexto do que aconteceu no mês de abril e algumas perspectivas para o mês de maio. Muito obrigado pela sua presença, Denise. E Denise, a gente viu no último mês que a gente teve uma valorização nos preços da arroba e também nas exportações. Eu queria que você falasse para a gente um pouco o que motivou essas altas e o que está influenciando o mercado neste momento. Então, Vilmar, a arroba do boi gordo teve valorizações significativas no mês de abril, principalmente na primeira quinzena. A gente tinha ali uma menor oferta de animais, escala de abate aí entre 6 e 7 dias úteis, frigoríficos tendo que pagar mais para garantir a arroba. Então a gente fechou no mês com a arroba cotada a 339 para o boi gordo, uma alta de 5% em relação a março, e para a vaca 312, uma alta de 3,03% em relação a março. Tudo isso influenciando essa menor oferta de animais, essa demanda das exportações, mas na segunda quinzena de abril a gente já acompanhou um mercado mais travado, com ofertas maiores de animais, frigoríficos tendo maior poder de barganha com os produtores, porque com a entrada do período seco e também com a entrada dos animais de confinamento, que ainda em abril não foi intensa, a gente observou-se maior oferta, com as escalas dobrando, chegando até 13 dias úteis. E em relação às exportações, a gente foi muito bem no mês de abril, cerca de 270 mil toneladas, uma alta de 11,9% no mês. Mas a gente tem que ficar aí atento também às cotas chinesas, né? Que a gente sabe que estão aí e que é previsto para ser esgotada agora nesse segundo trimestre do ano. Entendi, Denise. E o que a gente pode atribuir para esse maior volume de exportações? Justamente por conta que tem a cota chinesa e os mercados, os frigoríficos, eles estão querendo garantir essa mercadoria, entendeu? Eles estão querendo garantir esse mercado. Então, eles estão comprando muito para exportar muito. Porque vai chegar um momento que essa cota vai acabar. A gente não sabe o que vai acontecer depois. Por mais que em Goiás o nosso maior importador seja os Estados Unidos, mas a demanda chinesa é muito alta também. Então, a gente vai ter que redistribuir essa carne. Perfeito, Denise, entendi muito bem o movimento. Mas me ficou uma dúvida aqui, né? A gente teve, então, essa exportação 11% superior, é um volume até significativo, mas eu acho que vale você explicar para a gente aqui também do que se trata essa cota que garantiu que a gente tivesse esse maior volume de exportações no mês de abril. Então, Vilmar, como a China ela está importando muito carne bovina, tanto do Brasil, tanto de outros países, ela tem a tendência de querer proteger os seus produtores internos. Então, ela estimulou uma cota para que o Brasil pode exportar para ela. Depois disso, vai ser aplicada uma taxa de 55%, o que deixa o mercado assim, meio inviável, né? Porque vai aumentar demais o produto para eles. Então, os frigoríficos, para garantir esse mercado, para garantir essa venda dessa carne, eles intensificaram a compra de carne para poder mandar essa mercadoria para o exterior antes que essa cota seja esgotada. E a gente prevê, com essa alta intensificação das exportações, a gente prevê que essa cota pode se esgotar agora, nesse segundo trimestre do ano. Entendi, Denise. Então a gente pode esperar também que para o segundo semestre o volume de exportações ele tende a reduzir um pouco, porque o nosso segundo maior comprador vai estar com menor intensidade no mercado, já que vai estar se aplicando uma tarifa maior sobre os nossos preços, não é mesmo? E, Denise, acho que queria saber um pouco também sobre os preços do mercado futuro. O que a gente tem observado aqui no IFAG? O mercado futuro, ele precificou o contrato de abril, ele fechou na média aí de 358, se aproximando do físico, que é a tendência, né, do mercado futuro, e para maio e junho, ele já vê um mercado mais equilibrado, de acordo também com o período sazonalmente de maior oferta. Então, ele precifica ali contratos no redor de 340 a 333. Entendi. Então, um produtor que começa pensando a confinar seus bovinos já está de olho nesse mercado futuro, né? Sim. E você falou, é importante aí também, né, da parte de confinamentos, acredito que
vale muito a gente trazer a questão das reposição. Como é que está nesse momento, Denise? Reposição, a gente segue aí com a valorização do bezerro, né? Desde do último semestre do ano passado. A gente tem um bezerro aí com uma valorização de cerca de 3,59% em relação ao mês de março. Atualmente, o bezerro Nelore está cotado a 3.252, devido a essa alta demanda, né, de reversão do ciclo pecuário. A gente aí está no período de maior produção de bezerro. Em relação a essa produção de bezerro, a gente vê uma alta mais significativa ainda nas fêmeas. A gente está tendo uma procura maior por fêmeas jovens nos leilões, o que provocou uma alta de 6,96 no mês para a bezerra Nelore fêmea, e ela está sendo cotada a 2.397 por cabeça. Entendi. Então acaba que também está elevando o custo de produção do nosso produtor, né? Sim. Tem que ficar atento. E, Denise, a gente viu até, acho que no final do mês, né, o IBGE divulgou a pesquisa do IPCA, que falou lá que as carnes tiveram um leve aumento no preço, né? Isso lá direto para o nosso consumidor final. Uhum. E aí a gente sabe que, principalmente falando de carne bovina, a gente tem outras proteínas que são substitutas. E aí, nesse sentido, a gente tem acompanhado também esse movimento de alta no mercado de aves e suínos? Então, Vilmar, em relação aos mercados de aves e suíno, a gente observou queda no mês de abril. Diversos motivos influenciaram essas quedas, como principalmente o baixo custo da produção, porque a gente viu que a gente teve quedas no preço da saca do milho, em cerca de 3,09% em relação a março, e na tonelada do farelo de soja, que caiu mais de 5% em relação a março. E também a gente teve uma maior oferta desses animais, principalmente dos suínos, que a gente viu que teve um aumento de 7% na produção em relação a março, o que deixou essas proteínas mais competitivas, e com o custo de produção de alimentação menor, trouxe ali um ajuste nos preços dessas proteínas. Mas o que vem sustentando esse mercado é as exportações. A gente teve um aumento em abril em cerca de 8% para aves e 15% para os suínos. Essas proteínas vêm ganhando muito espaço no mercado externo. Entendi, Denise. Então, com esses produtos crescendo no mercado externo e valorizando, né, esses produtos, dificilmente esses preços vão se continuar em baixa aqui internamente aqui pra gente, né? E, Denise, como é que a gente está vendo nesse início de maio os preços da arroba em relação ao último mês? Então, Vilmar, maio, sazonalmente, é um período de maior oferta de animais, justamente por conta da entrada gradual dos animais de confinamento e também do avanço, né, do período seco, com a degradação das pastagens. Os pecuaristas ali não tem mais aquela opção de reter esses animais, esperando preços melhores. Então, acaba que a gente tem uma maior oferta desses animais. Então, para maio, a gente prevê um mercado mais acomodado, com oscilações em algumas praças de acordo com a oferta. Agora, atualmente, a arroba do boi gordo está na faixa de 332 e para a vaca está na faixa de 306. Continua em patamares elevados em relação a meses anteriores, mas a gente vê aí aquela forte alta, aquele movimento de alta mais distante agora. A gente vê um mercado mais equilibrado, com a oferta e demanda mais ajustada. Entendi, Denise. Então, pelo que eu estou entendendo, a gente está tendo preços em maio de 2026 maiores do que em maio de 2025. Exatamente, Vilmar. Com a reversão do ciclo pecuário, a gente tem menos carne ofertada no mercado. Isso impulsiona a reposição, que impulsiona também o valor da arroba. Entendi, Denise. Excelentes informações. Eu, particularmente, aprendi bastante aqui. Espero que quem esteja nos assistindo aí também tenha aprendido bastante. E aí eu deixo o convite aqui para você. Se realmente esse conteúdo foi interessante para você, deixe aí sua curtida, deixe seu comentário, conte pra gente de onde está nos assistindo, quais são os preços que estão sendo praticados aí na sua região. E aí, Denise, você tem algum recado final para deixar para os nossos telespectadores e ouvintes também? Uma dica é entrar nos nossos grupos de cotações, tanto de pecuária e agrícola, para acompanhar os movimentos de mercado. É isso aí, concordo plenamente, viu, Denise? E é isso, pessoal. Logo em breve estamos de volta com mais um panorama de mercado. Não deixe de nos seguir e um abraço a todos.